do cristão. Nós lutamos, caminhamos juntos, mas se você não quer ir, meu irmão, eu quero ir. Cadê você que quer ir para o céu? Levante sua mão e diga glória a Deus. Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo rapidamente. Aleluia. Eu não sei se deu tempo do irmão Luiz vir para mim. Tá lá? Amém. Abra a tua Bíblia comigo, ainda não, em João capítulo 3, verso 16. João 3:16. Quantos querem ouvir uma porção da palavra de Deus? Diga glória a Deus. Aleluia. João 3:16, que dizem que é o texto áureo da Bíblia Sagrada. É o texto que se resume toda a Bíblia, toda a história da Bíblia Sagrada está resumido nesse versículo. O ponto principal de tudo está nesse versículo, João 3:16. E você já sabe ele de cor, creio eu, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Vamos todos juntos mais uma vez, 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça. Você como cristão, eu como cristão, devemos ter esse versículo gravado em nosso coração. Assim mesmo como você está, feche seus olhos comigo. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, por mais um domingo de podermos estar na tua casa, na tua presença, e dizer, Senhor, mais uma vez, e reconhecer a tua soberania, a tua grandeza, o teu amor. Reconhecer, Senhor, mais uma vez que sem ti nós não somos, sem ti nós não podemos, e sem ti, Senhor, nós não temos nem direção para onde ir. Mas contigo, Senhor, assim como o apóstolo Paulo falou certa vez, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pai querido, nessa manhã, que não seja eu, mas mais uma vez seja o Senhor falando através dos meus lábios. Tem misericórdia da tua filha que vai falar, sei com a tua igreja que vai ouvir, e que em tudo, Senhor, o teu amor seja derramado nesse lugar, e haja transformação de vida, que haja quebra de cadeias, que haja quebra de correntes, que tudo aquilo que amarra, Senhor, a vida do meu irmão, da minha irmã, hoje fique nesse lugar, e que saiamos daqui livres, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se assente adorando ao Senhor. Nesses próximos 20 minutos eu queria trazer uma palavra do céu para o teu coração. Queria mais uns papéis aqui, que o meu já se derreteu. Pode colocar na tela o tema dessa manhã. Vamos lá ler o que está escrito aqui. 1, 2, 3. Tá fraco. 1, 2, 3. Amém. O tema da nossa palavra de hoje é um pai presente. E o mais interessante que nós podemos ver nesses últimos dias, eu e o pastor Ezequiel, a gente que trabalha com muitas pessoas, famílias, situações, casos, histórias de vida. Muitas já passaram situações por nossas mãos, por nosso cuidado, de situações ao contrário do que nós acabamos de ler de pai presente. Já vimos já histórias de pais que abandonaram, pais que deixaram, pais que foram embora, pais que simplesmente, quando soube da gestação, abandonou e foi embora. Mas também, por outro lado, já vimos história de mães que foram embora e pais que assumiram. Já vimos história também de mães que faleceram no parto, e o pai não deixou aquele filho para ninguém criar. Ele falou: não, eu assumo, o filho é meu, eu vou tomar posse porque esse filho é meu. E hoje, sendo o dia dos pais, eu falei com o Senhor: Senhor, eu queria trazer uma palavra direta para o coração de toda a igreja, porque nós não vamos ter só papai lá, temos mamãe, temos vovó, temos titias. E o Senhor me levou assim claramente a João 3:16, para a gente falar de um pai diferente, um pai que você já conhece, para nós falarmos sobre esse amor de um pai que, ainda que você de repente está aqui, não tem uma paternidade terrena. Quem sabe você entrou aqui e a visão que você tem de uma paternidade
é algo violento, é algo que te menosprezou, é algo que durante toda a sua vida você correu atrás, ou quem sabe você está numa busca desenfreada para descobrir ou para entender quem foi ou quem é o teu pai. Hoje Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer e para me dizer que acima de toda paternidade terrena existe um pai, existe um Deus, que Ele tem a paternidade, que você foi gerado antes. A Bíblia vai dizer assim lá em Salmos, que enquanto eu era entretenido no ventre da minha mãe, quando eu estava sendo gerado de uma forma terrível e maravilhosa, o Senhor já conhecia todos os dias da minha vida. E Deus me trouxe aqui nessa manhã, não é uma palavra que vai te fazer pular, não é uma palavra que vai te fazer dar muito glória, mas é uma palavra de reflexão para a tua alma, para que você saia daqui entendendo que maior é quem você é em Deus do que aquilo que determinaram que você seria. Porque, irmãos, eu já acompanhei situações de palavras que foram lançadas durante uma gestação, por pais, por mães, por família, que abandonaram aquela criança, ou que abandonaram aquela pessoa. Essa semana eu estava vendo uma história de uma criança de 2 anos de idade, que simplesmente o pai foi embora e a mãe desesperou, não sabia o que fazer. Ela sentou o menino na porta de uma farmácia, não sei se alguém viu esse vídeo, e ela disse para o farmacêutico: não quero mais, faça com ele o que você quiser. Uma criança de 2 anos de idade. E ali no Nordeste do Brasil foi a situação. E ali as vizinhas vieram e todo mundo filmando, porque hoje em dia é mais fácil pegar um celular e filmar do que socorrer. É mais fácil, vai ter muita visualização, e então vou filmar de vez de abraçar. E meu coração apertou, por quê? Porque no meio de tantas e tantos celulares, de tanta gente filmando a derrota a aparente derrota daquela criança, ninguém pegou a criança no colo para dar um abraço. Ninguém falou assim: eu vou levar para casa, quando aparecer alguém, quando aparecer o conselho tutelar, eu entrego. Ninguém. E aquela criança de apenas 2 anos chorava e ainda falava: eu quero a minha mãe. E quem sabe muitas das vezes nós somos assim. Você está se sentindo como uma criança pequena, sem direção, sem rumo. Pastora, qual foi o final daquele vídeo? Eu não sei. Não consegui ver o final da história, porque pararam a filmação. Mas eu só sei de uma coisa: Deus deve ter uma história muito linda na vida daquele menino, porque quando eu estava vendo aquele vídeo, eu comecei a orar e eu chorava, porque como mãe e como pai que meu esposo é, a gente sente no coração, a gente fala: Deus, aquilo que eu não posso fazer, eu sei e eu entendo que o Senhor pode. Deus dizer uma coisa para você: tem situações que parecem que já foi perdido a causa. Tem situações que parece que já foi perdido a situação. Mas você precisa entender que mesmo com toda aparente derrota ou perca que você viveu e chegou aqui hoje, no dia 18 de julho de junho de 2023, olha você aí vivo. E quem sabe você já construiu uma família. Quem sabe você já construiu um legado. Quem sabe você, por todas as coças que você passou, por todas as humilhações que você viveu, hoje, dia 18 de junho de 2023, você está vivo e Deus está trazendo à tua memória: eu te guardei, eu te fiz caminhar, eu não te abandonei. Ainda que o homem te abandonou, ainda que a mulher te deixou, ainda que todos te abandonaram, olha você aqui dentro de um templo para ouvir que eu ainda te amo, eu ainda sou pela tua vida e eu ainda tenho um plano sobre a tua vida. Ei! E quando eu leio João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Nessa primeira parte eu vejo, Ele teve um amor tão grande, um pai. O tema é um pai presente em decisão. Deus, Ele decidiu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O amor é uma decisão. Tomar uma atitude para beneficiar alguém sem ter retorno em troca
foi isso que Deus fez. Ele não tinha necessidade de entregar o filho dele. Ele não tinha necessidade de pegar o filho dele para um povo que ele tinha construído. Deus tinha formado o homem, tinha formado a mulher, tinha formado o mundo, colocou o homem ali. Deus não tinha, irmãos, olhando humanamente falando, Ele não tinha mais compromisso nenhum conosco. O homem pecou, agora deixa se quebrar tudo. Mas Deus, Ele decidiu. E por ser um pai presente, Ele era presente em decisão. Não basta estar presente. Muitas das vezes nós, como seres humanos e filhos de Deus, teremos que tomar decisão na nossa vida que aparentemente não vai nos trazer benefício, que aparentemente não vai nos trazer legado, ou não vai nos trazer nenhuma alegria, porque a decisão de um adulto é assim. Muitas das vezes a gente, quando é criança, tem tantos sonhos, né? Eu lembro que eu falava pro meu pai assim: pai, eu quero isso. Ele falava: não tem dinheiro. E estava assim, ele usava muito cheque. Não lembro de cartão na minha infância, mas de cheque. Eu falei assim: papai, é só passar o cheque. E ele ria. Quantos de nós já passamos isso, né? Meus filhos já falaram isso para mim: passa o cartão. Não tem dinheiro, passa o cartão, é tão fácil. Porque na infância a gente acha que é só passar o cartão, é só escrever um cheque. Mas quando a gente vai crescendo, a gente vê que a dívida do cartão chega e o cheque, eles são cobrados. De decisões que nós tomamos na nossa adolescência, ou decisões de pessoas que tomaram por ser tutores da nossa vida, por serem pessoas que estavam por cima de nós. Mas uma coisa que eu vejo, pastora Thelma, lindo do nosso Deus, é que Ele decidiu ser um pai presente. Ele decidiu pegar o único filho dele, por amor a mim e por amor a você, e entregar a morte de cruz. Eu queria que com muito carinho você olhasse para essa pessoa do teu lado e diga assim: ele tomou uma decisão. E essa decisão, irmão Ailton, foi ser presente em nossa vida. Ainda que o teu pai e a tua mãe te abandonou, ainda que você foi abandonado, ainda que você foi rejeitado no ventre, ainda que você foi rejeitado, Deus, Ele se fez presente. Ele decidiu mudar a tua história. Só que tem uma coisa, muitas das vezes quando a gente está muito ferido, quando nós estamos muito machucados, às vezes a gente não consegue perceber quem realmente está presente na nossa história. A gente percebe olha só o que eu vou falar. Percebemos aqueles que foram embora, damos valor àqueles que nos abandonaram, não é assim? Damos valor àqueles que foram embora, Aurilene. Parece que faz uma falta. Foi embora, vou morrer. E Deus está dizendo: eu decidi ficar, eu decidi entregar, eu decidi pegar meu filho por amor a você e dizer: eu não te deixo, eu não desisto de você. Essa palavra é para pessoas que entraram aqui nessa manhã e Deus disse assim: ei, como presente na tua vida, eu decidi pegar meu filho e entregar por amor a você. Então abra os seus olhos nessa manhã. Pare de dar valor para quem foi embora. Para de dar valor para aquele que te abandonou, para aquele que não quis ficar. Começa a abrir seus olhos espirituais nessa manhã e vê aí do teu lado a presença do Pai poderoso, o Pai justo, um Pai amoroso, um Pai que não te deixa. Aleluia. Diga para essa pessoa do teu lado com carinho, pega na mão dele, dá um apertãozinho e diz assim: você não está sozinho. Ele foi presente em decisão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, segunda parte, que deu o seu Filho unigênito. Ele deu. A primeira forma que a gente vê Deus como um pai presente é em decisão. E a segunda forma é em entrega. Ele se entrega de tal maneira, ele se entrega de uma forma tal, que a gente vai perceber que mesmo aqueles que caminharam com ele, Judas, ainda ali naquele monte, Jesus está reunido com seus discípulos orando, mas Jesus já sabia que algo ia acontecer. E Jesus diz assim: olha, fica aqui em oração, porque eu vou me apartar um pouquinho para orar. A Bíblia diz que ele já sentia
o sabor da morte, ele já sentia, ele já sabia o que ia passar com ele. Quando Jesus volta, o que acontece? Como que os discípulos estavam? Oi? Dormindo. Quantas das vezes você está no propósito, você precisa de uma ajuda, aí você procura aquele amigo que está do teu lado, aquele amigo presente, você fala assim: olha, eu preciso de um socorro, fica comigo. Você vira as costas, quando você vai perceber, vira de volta. Quando você percebe, aquele amigo, ele está vivendo a vida dele, que é natural da vida humana. Na última pregação que eu falei, que até no luto, o verdadeiro amigo, ele pode até com você dentro do cemitério. Ele pode ir com você até mesmo ao momento de fechar a tampa do caixão do ente querido. Mas depois ele vai embora e o luto, quem vive, é você que ficou com o luto. E é nessa entrega, muitas das vezes, que nós esperamos de uma amizade, que nós esperamos de um relacionamento, que nós esperamos de um cônjuge. Quantos casamentos frustrados? Por quê, pastora? Porque estava esperando uma total entrega e a pessoa não entendeu que no casamento não é sobre receber, mas é sobre entregar. Não é sobre esperar a entrega do outro, mas é eu me entregar por inteiro, a ponto de esse amor que é entregue ser tão constrangedor que o outro do outro lado vai falar: eu preciso entregar também. Mas o inimigo deturpa a situação, e o que ele faz? Ele faz as pessoas entrarem no relacionamento, falando agora sobre casamento, esperando receber algo em troca. Por isso, jovens que estão aqui, solteiros que estão aqui, aprendam e ouçam isso com carinho. O casamento, você não vai procurar uma pessoa que vai te fazer feliz. Você já entra no casamento feliz, para você junto com ele completarem uma felicidade em dupla, em casal. E quem sabe você, nessa busca pelo pai que você não teve, pelo pai que não te adotou, pelo pai que não se fez responsável, você automaticamente, por toda a vida, irmãos, a psicologia nos mostra que existem adultos hoje que mesmo aparentemente para ele está tudo bem, mas ele reflete lá da infância um abandono lá da infância, uma palavra que foi de desprezo lá da infância, uma palavra que foi: não te quero, não quero você perto de mim. A pessoa se cresce, fala: não sou forte, mas algumas atitudes dela no dia a dia vai demonstrar e vai mostrar uma carência. E essa carência só pode ser completada, eu vou dizer, daquilo que eu vivo, daquilo que eu sei, daquilo que eu acredito. Existe um vazio na alma humana que só existe um que pode completar, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Você pode ter carro, você pode ter moto, você pode ter barco, você pode ter casa, você pode ter tudo, você pode estar com a tua conta gordinha, você pode ter fazenda no Brasil, você pode ter boi, você pode ter jato, eu não sei o que você tem, mas existe um buraco na alma humana que nada preenche, e essa falta, ela só é preenchida com a entrega total que ele já fez, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Ele está aqui nessa manhã dizendo para pessoas aqui: eu quero completar essa falta na tua alma, eu quero completar essa falta de entrega, quem sabe que você está procurando desenfreadamente em tantos outros lugares, e o Espírito Santo está passando hoje aqui nessa manhã dizendo: eu estou aqui, eu quero preencher, porque eu já me entreguei, não procure em outros lugares. Aí existe louvor, diz assim: já estive em outros lugares, mas não há lugar melhor, não há lugar melhor. Já estive em outros lugares, diga: mas não há, mas não há lugar melhor. Só que muitas das vezes a nossa visão deturpada do que é verdadeiramente um amor. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa, e conversando com essa pessoa com muito carinho, tentando ajudá-la, e eu olhava para ela e eu percebia que ela não consegue ver nela ou nele, porque eu converso com muita gente dentro do gabinete, para vocês nem imaginar. Às vezes as pessoas não conseguem perceber quem ela realmente é em Deus, Jô.
A gente olha para pessoas muitas vezes dentro daquele gabinete, ou conversando dentro da igreja, ou lá na minha casa, quando vão lá. Eu fico olhando e eu fico percebendo que as pessoas não percebem o valor que elas têm em Deus. E por não perceber o valor que elas têm em Deus, elas correm atrás de amores para poder suplantar ou preencher um amor que não é substituível. O amor de Jesus, ele não é substituível. Não tem como substituir esse amor. Pastor, eu estou depressiva, eu estou para baixo, minha autoestima está no chão. Só existe um que pode levantar essa autoestima, só existe um que pode te curar, e o nome dele é Jesus de Nazaré. O nome dele é Jesus de Nazaré. Ele está aqui nessa manhã, ele está dizendo através dessas palavras: ei, deixa eu curar a tua alma. Por quê? Porque eu já me entreguei. Como um pai presente, ele se entregou. Olhe com carinho para essa pessoa e diga assim: ele já se entregou por você. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é um pai presente em decisão. Deus é um pai presente em entrega. E Deus é um pai presente em amor. Eu para a glória do nome do Senhor, eu sou feliz assim em relação à minha paternidade. Eu tive um pai muito presente na minha vida. Eu tive um pai muito presente no meu ministério, até minha adolescência, até eu recém-casada. Meu papai, quando faleceu, eu tinha uns 25, 26 anos de idade. Ele foi muito presente. Mas houve momentos da minha vida que até hoje, eu não sei se quem está aqui vai concordar comigo, que aconteceu situações de decisões na minha adolescência que hoje, como adolescente era tudo normal, né? Não, uma briguinha na escola, alguma coisa e tal. Mas hoje você vai ver, eu paro para pensar, assim, gente, onde minha mãe e meu pai estavam nesse momento? Eu lembro de uma vez, no dia do meu casamento, eu com 17 anos de casada, já falei isso aqui, vou falar de novo, que sempre tem, minha vida entra nas mensagens. Eu lembro que com 17 anos de casada, casada não ia casar no dia do meu casamento, aquela correria, Estela, toda noiva vai se arrumar, né? Normalmente vai fazer sobrancelha, vai fazer cabelo, vai fazer unha, vai fazer a vida. Mas a noiva que esqueceram da noiva aqui. Me pegaram, levaram para casa da minha avó, com vestido com 150 botão, que naquela época não tinha o truque do fecho, era botão mesmo, irmão, um por um, e daquele de pérola que escorregava quando abria. Quem já passou esse sufoco, levanta assim a mão comigo. Cadê você que ele pegou o vestido? Irmão, são poucas, porque esse negócio é antigo. Era uma luta para fechar o botão. 5 da tarde me largaram dentro daquela casa. Meu pai falou assim, eu vou ali. Meu pai, que era um pai presente, eu vou ali e já volto. Ok. Eu sentei na cama, fiquei esperando o povo voltar para me arrumar. Deu 6 horas, deu 6h30, o casamento era 7h15. Deu 7 horas e ninguém chegou. Eu sem cabelo para fazer, sobrancelha parecia a Taturana. Aurelene que o diga, que eu tenho muito cabelo na sobrancelha, né, Aurelene? Quando cresce ela já manda um olhão assim para mim e fala, pastor. Eu corro lá. Irmãs, imagina, com 17 anos que tem mais hormônio, quanto cabelo não tinha? Sem unha, sem nada. 7 horas chega minha irmã no salto. Era madrinha, arrumada. Vem ela na frente correndo e fala assim, ué, você está arrumada ainda não? Hoje eu conto até sorrindo, mas você imagina na hora o sentimento de abandono, o sentimento no dia mais importante da minha vida. Porque é assim que vai acontecer. Vai ter dias que parecem tão importantes. Satanás vai se fazer de tudo para roubar o sabor daquele dia. Eu costumo dizer que a vitória é uma bala que ela vem com casca, ela vem com embalagem. E se nós não vigiarmos, a gente pega a bala com embalagem e coloca ela na boca. E eu te pergunto uma coisa, você vai sentir o quê com uma bala com casca? Tem sabor? Não. Para você sentir o sabor de uma bala, de um doce,
você precisa tirar aquele papel e jogar o papel fora. E esse papel hoje eu quero representar muitas das vezes, quem sabe, com a nossa visão, que a gente não consegue enxergar que Deus ele já entregou a vitória, e a gente fica pegado nas picuinhas em volta. Isso foi o que aconteceu naquele dia. Ela chegou e eu falei assim: eu não consigo me arrumar. Como que eu vou botar esse vestido? Eu não consigo vestir, irmão. Era saias e mais saia e mais saia. 358 saias. Uma em cima da outra. Parecia aquelas mulheres lá do Peru que andam e vai rodando a saia de tanta saia que tinha. Era bonito na época. Aquelas mangas bufantes. Enorme. Cheia de pérola, cheia de brilho. Mas eu, como uma menina de 17 anos, não conseguia colocar. Até que meu pai entrou pela porta da casa. Quando ele entrou, ele viu o meu desespero no olhar. Ele sentou na cama, falou assim: larga isso aí, filha. Vem cá com o papai. Ele me botou sentado no colo dele, porque meu pai era assim. Ele botou minha cabeça no peito dele e disse assim: eu cheguei e eu vou te ajudar. Meu pai era muito presente. E eu falando com vocês aqui, o Espírito Santo trouxe isso à minha memória, porque quem sabe hoje você está dentro de um quarto com algo para vestir, uma vestimenta que você precisa vestir, mas você não consegue sozinho. O Espírito Santo está aqui dizendo: Deus Pai hoje desce no El Shaddai, e Ele te pega no colo, Ele te pega no colo e diz: filho, filha, não se preocupe, porque eu cheguei. Ele está dizendo para pessoas aqui: deixa o desespero do lado, lança sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Ele está dizendo para pessoas aqui: lança sobre mim, deixa comigo, porque eu também resolvi ser um pai presente em amor. Mas ficamos procurando amor em tantos lugares, procuramos amores em tantas pessoas. E termina essa pequena ministração, que vamos ter uma apresentação das crianças, para dizer para você. Eu lembro também, vou contar essa história, que muitos não devem ter escutado, alguns já escutaram. Estava em Brasília, falando sobre pai presente. Estando em Brasília, num dia de culto, uma moça aceita Jesus, e ao aceitar a Jesus, ela depois do culto, chorando muito. E uma coisa, eu já contei esse testemunho, mas uma coisa que eu nunca falei, que essa moça que aceitou Jesus era filha de uma das nossas pastoras do local. Essa pastora, que não vou citar o nome, essa pastora, no passado dela, ela tinha tido essa criança e tinha deixado essa criança. E por 11 anos ela nunca mais viu essa criança. E essa criança, por quê? Porque essa pastora na época não serviu o Senhor, não era serva de Deus, tinha uma vida descontrolada. Deixou essa criança com uma ex-sogra. Só que dessa casa, dessa suposta avó dessa criança, essa criança passou por 5 casas até os 11 anos de idade. Isso ela me contando depois. E nessas casas que ela passava, porque ela passava, em cada casa que ela passava, ela era desprezada, ela era humilhada, e mandavam para outra casa, mandava para outro tio, mandava para outra prima, e mandava para um amigo. Até que ela alcançou uma idade perto dos 13, 14 anos, ela foi para a rua. E ela contando para mim que todas as vezes, ela passou por todas as religiões que você pode imaginar, até chegar naquele domingo daquele culto. Ela passou por várias religiões, do espiritismo, catolicismo, em igrejas evangélicas. Ela saía para seitas e ela ia à procura de quê? À procura de algo que preenchesse o vazio que ela tinha em seu coração. E naquele dia, preguei lá em Brasília, ela já tinha aproximadamente 19, 20 anos. Ela já estava casada, ela aceita Jesus. E ao aceitar Jesus, ela fala assim comigo: pastora, só tem um problema. Eu aceitei Jesus, mas semana que vem eu tenho um apontamento num centro espírita. Eu paguei 3 mil reais naquela época, ela falando. Eu tinha tanto ódio da minha mãe, da minha sogra, que a minha vontade era que elas morressem. E eu paguei para que fosse feito um trabalho para tirar a vida delas. Eu orei por ela.
Aconselhei ela, foi embora. No outro domingo, ela estava lá na igreja novamente. Fiquei feliz em vê-la. Ela muito feliz, chorando, chorou o culto todo. E no final, ela chegou para mim e disse assim: pastor, eu preciso falar algo com a senhora. O quê? Durante a semana, porque aí você que entrega a sua vida a Jesus, não se engane. Ao levantar a mão aqui, uma decisão que você toma, isso não significa que Satanás vai parar de te tentar. Ao sair daqui, ele vai tentar te parar, te bloquear de todas as maneiras. Mas a palavra persistência vai estar cravada no teu coração. E o Senhor vai colocar muito forte persistência para você persistir em seguir a Cristo. E aí ela falando comigo que naquele dia, quando deu sexta-feira daquela semana, começou algo no coração dela falar assim: ah, você pagou 3 mil reais, 3 mil reais você perder esse dinheiro? Vai lá, não custa nada, pelo menos para dizer que não quer mais que morre. Quebra uma perninha só, não tem importância. Só vai lá, faz alguma coisa, mas vai lá. Ela não resistiu, ela foi. E ao chegar lá, ela disse que quando estava numa fila, eu não sei como acontece lá dentro, vou falar o que ela me disse. Ela estava numa fila esperando entrar numa sala para ter um encontro com a mãe de santo. E quando ela entrou na vez dela na sala, a mulher incorporada falou assim: o que você está fazendo aqui? E ela disse assim: eu paguei para estar aqui. A mulher, sem levantar a cabeça, levantou só o dedo e disse assim: eu não posso mais fazer nada por você, porque aquele disse que você não pertence mais a mim, você agora é dele. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus, ele é um pai tão presente que independente da onde você entrar, onde você ir, ele está lá com a marca sobre a tua vida dizendo: você é meu, você é minha, eu não te deixo, eu não abro mão de você, eu não abro mão da tua casa, eu não abro mão da tua história, eu não abro mão de Fica de pé comigo em nome de Jesus. Eu queria que com carinho você olhasse para essa pessoa e dissesse assim: ele não abre mão de você. Mas olha nos olhos dele com carinho e diga: ele não abre mão de você. Ele não abre mão de você. E aquela menina hoje, até hoje ela está firme lá na igreja, junto com a sua mamãe, que hoje já é lavada, transformada pelo sangue do Cordeiro. Todas aquelas mágoas, aquelas tristezas, pastoras, num dia como esse, mesmo a gente liberto, mesmo a gente, tem coisas que trazem à memória que corre uma lagriminha aqui, mas não é mais porque a gente sente dor, mas é porque a gente lembra de onde Ele nos tirou, do que Ele fez por nós, do que Ele fez pela nossa casa. E Ele quer fazer com você também que está aqui nessa manhã. Feche teus olhos em nome de Jesus. Aleluia.